como Homo sapiens, sapiens sapiens, nunca houve tanta evolução tecnológica, sobretudo, mas ao mesmo tempo as questões que movem a nossa condição humana continuam. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que em meio a tantas pessoas, a tantos homens, continuamos a buscar a nossa humanidade? O que é que nós estamos fazendo? Que marcas estão sendo impressas nas nossas relações que estabelecemos cotidianamente? Quando assumimos a dianteira de um processo administrativo, liderança, recaem sobre nós necessariamente uma dupla jornada, uma dupla exigência, uma dupla condição. Eu preciso estar bem, me constituir, me fortalecer, porque o meu compromisso é com a condição do outro. Marshall Berman, que é um sociólogo norte-americano, ele se nutre das contribuições de Karl Marx, intitula uma obra fantástica, contemporaneamente, como tudo que é sólido desmancha no ar. Isso foi dito por Marx e Engels no Manifesto Comunista no início, na primeira metade do século XX. E isso reverbera hoje na nossa condição, porque a gente vive um momento de liquidez, como o prefeito disse aqui. As relações parecem se esgarçarem todos os dias. E aquilo que antes se mantinha sólido, hoje se desfaz com muita rapidez. E essa ideia de modernidade líquida, na verdade, quem traz para nós é um outro autor que eu quero citar, que é o Zygmunt Bauman. Ele inaugura para nós essa ideia do que é essa sociedade líquida, em que as relações se desfazem, se esfacelam, se diluem com muita rapidez e facilidade. E aí eu quero articular isso com um outro autor, um historiador israelense, Yuval Harari, que escreve 3 obras estupendas: Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 lições do século XXI. Todas essas obras, esses autores, congregam e nos levam a pensar que sociedade é essa que a gente está vivendo, quais são as motivações que têm nos incitado e mobilizado para poder provocar, instituir e suplantar essa condição da humanidade. E em meio a essa liquidez toda, eu não tenho dúvida, não só pelos estudos constantemente que temos realizado, mas eu não tenho dúvida que nós vamos garantir alguma solidez se os investimentos, e aí não estou dizendo só financeiros, forem direcionados para a fase mais importante do desenvolvimento humano, que é a primeira infância. E quando a gente pensa essa primeira infância, esse momento inaugural da vida, a responsabilidade não é só de um setor, na verdade. Nós também estamos convencidos que, se não articularmos as ações numa perspectiva da intersetorialidade, certamente a gente vai continuar assentando todas as nossas ações num viés setorizado, fragmentado. Quando no nosso discurso a gente sustenta que essa criança ela é inteira. E essa inteireza dessa criança, para que seja garantido a ela aquilo que é a responsabilidade nossa, ou seja, o máximo desenvolvimento humano, que todas as suas qualidades que são humanas sejam aí desenvolvidas, sejam ativadas, sejam ampliadas e garantidas. A gente precisa dessa grande aldeia que se forma, né, aqui, pessoas imbuídas e motivadas de fato pelo desejo de investir tempo, investir recursos, investir ideias naquilo que a gente sabe que é necessário para que essa solidez, contraponto a essa visão da liquidez contemporânea que a gente tem vivido, seja de fato ali consolidada. E aí eu parto, e aí eu não quero caçar confusão com a Silvânia, já agradecendo, obrigado pelo convite,
muito feliz em rever pessoas queridas, porque a educação tem disso. Ela vai permitindo que a gente, por onde passa, vá construindo laços, né, de amizade, de parcerias, né, de carinho, né, dona Genuína? Uma gratidão muito grande à equipe de Guararapes e à sua equipe, Silvânia, né? Andradina, professora Estela, né? Que alegria, de fato, estar aqui para conversar um pouco sobre esse desenvolvimento, que na verdade é uma rápida passagem que eu quero fazer, destacando alguns aspectos, até a gente chegar no momento em que possamos discutir, então, uma ideia, uma sugestão de estrutura para esse plano municipal pela primeira infância, que desde o marco legal da primeira infância em 2016, embora exista um plano desde 2010, né, um plano nacional, mas em 2016, esse marco legal, ele vem, na verdade, fortalecer a necessidade de todos os esforços serem envidados para garantir essa primeira infância com a qualidade que todos nós desejamos. E não contrariando aqui, nem querendo caçar confusão com a Silvânia, que citou o Piaget, eu vou para o lado do Vygotsky, tá? Que é a defesa, é o que eu acredito, mas sabe, Silvânia, que mais do que essas tensões do campo teórico, eu sou mais adepto ao que as escolas, e o pessoal da educação sabe bem disso, né? As escolas italianas de Reggio Emília, que são a grande referência para o mundo inteiro em matéria de educação infantil, mas é uma educação que não acontece só no âmbito da escola, mas uma educação que, pelo próprio histórico daquela região, quando, em meio aos destroços causados pela Segunda Guerra Mundial, entende que o soerguimento daquela comunidade, daquela região, só poderia acontecer de forma forte, eficaz, decisiva e transformadora se fosse investido na primeira infância. E ali eles vão se dedicando, principalmente nos anos 70, e isso se amplia nos anos 80, até consolidar um projeto de educação no seu sentido mais amplo e não só escolar. Então eu entendo que, assim como eles, que se nutrem de Piaget no momento inicial da sua construção, mas depois vai agregando, sobretudo, né, o teórico que eu mais me simpatizo, que é o Vygotsky, e os seus contemporâneos, rompendo com uma ideia de que a gente não tem que doutrinar os processos educativos. A gente precisa, na verdade, se apropriar deles todos para poder inaugurar novas teorias, fundar novas teorias. Mas, indo para a linha do Vygotsky, o que a gente acredita? Eu não vim falar de teórico, eu só estou tentando dar alguma sustentação para as falas não parecerem aqui que estejam assentadas no senso comum, porque não é isso também que vocês querem, né? O Vygotsky, ele fala que nós nascemos hominizados, mas não humanizados, porque o processo de humanização, ele acontece no decurso da nossa vida, pelas relações sociais que nós estabelecemos, pelo contato com esse mundo externo e todas as materialidades que ele nos disponibiliza. Então, tudo que nós somos, inclusive as nossas personalidades, são construídas, elas são aprendidas. Aí, com isso, a gente precisa olhar, por exemplo, para uma criança que aparentemente é birrenta, né? E aí, porque a gente conhece a comunidade, talvez atribua a ela aquela condição, porque conhece a família e fala, mas tem a quem puxar. Eu conheço bem, eu sei, é igualzinho pai, é igualzinho a mãe. Não, ela aprendeu. Ela aprendeu aquela condição. O egoísmo, para caçar mais confusão, Silvano, o egoísmo, ele é aprendido. Quando a gente nota algumas características de crianças que nas suas relações sociais com as demais ou com os adultos apresentam uma postura que vai na contramão daquilo que convencionalmente nós entendemos como adequado para se conviver socialmente, aquilo é resultado de aprendizagem. Então essa perspectiva, que é uma perspectiva histórico-cultural, reconhece essa criança como um sujeito cidadão
que desde quando nasce está propenso, de acordo com os estímulos e as condições que lhe serão oferecidas ao longo da sua vida, a aprender constantemente. O que somos hoje é resultado daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós nos baseamos, as escolhas que fazemos, os valores nos quais assentamos, resultados todos daquilo que nós aprendemos. E se nós somos resultados daquilo que nós aprendemos, aí entra o nosso papel. Quando a gente pensa na educação, o que é que está sendo oferecido para que essas crianças se potencializem enquanto sujeitos, enquanto humanos? Na saúde, quando a gente faz um trabalho intenso, forte, mais preventivo do que na tentativa de solucionar, porque fica mais caro. Na assistência social, quando a gente rompe com uma ideia de simplesmente prestar assistência e tenta suplantar com muitos esforços uma nova lógica que é um processo emancipatório. Não é mais dar o peixe, como o ditado popular diz, mas é mover, sensibilizar e empoderar as pessoas de que elas são capazes de produzirem, elas são capazes de buscarem alternativas, encontrarem alternativas para que elas consigam sobreviver, para que elas consigam construir sonhos, estabelecer metas e persegui-los. A gente vive hoje um período de desencantamento, de desesperança tão grande, que às vezes até aqueles que defendem uma perspectiva muito voltada para o otimismo, eu não perdi a esperança, mas não sei não se isso aqui vai dar certo. A gente quer ir, mas parece que fica ainda, não é, com o pé fincado numa visão pessimista, desacreditando. Alguns me batizam, me intitulam constantemente como utópico, sonhático demais, e que continuem fazendo isso, porque eu acredito. Eu acredito na mudança das pessoas, na minha mudança, porque tem que começar pela gente. Eu não consigo oferecer, ou esperar que o outro seja ou faça, aquilo que eu não sou exemplo para isso, aquilo que eu não me constituí, que não me permiti. E essa criança, que essa expressão para mim é muito simbólica, porque denota a ideia de que desde quando a gente nasce até o final da nossa vida, somos marcados por sofrimentos, porque dói nascer, dói romper, fazendo um paralelo e uma referência, a quem conhece ao mito da caverna, romper essas vendas que impedem a gente de enxergar a realidade, dói, incomoda. A mesma situação quando a gente sai de uma situação, de uma condição de comodismo, principalmente quando os líderes, os gestores, mudam as rotas porque precisam ser aperfeiçoadas, e isso gera instabilidade no início. Mas o bom planejamento dessas políticas que o prefeito menciona, que é o que todos aqui desejam, elas são fundamentais e decisivas para esse novo cenário que todos nós, todos vocês desejamos. E essa criança, na verdade, eu venho com uma perspectiva de entendê-la da maneira como está escrito ali, e aquilo eu retiro, na verdade, da definição de um documento da área de educação, porque inevitavelmente eu penderia na minha fala ao campo da educação. Um documento de 2009, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, embora o pessoal da educação aqui presente saiba que a gente não deve se deter, aquele livrinho amarelo que chega nas escolas, mas olhar o parecer número 20 e a resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação, porque ali sim estão apresentadas todas as perspectivas, a visão apoiada na cientificidade do que é essa criança e o que é que precisa ser oferecido para ela. E quando eu falo de Vygotsky, o que ele mostra para nós? Ele fala que a gente precisa compreender, na verdade, complementado com alguns teóricos que o sucederam, porque ele morreu com 38 anos,
e um gênio, na verdade, que deixou um legado que até hoje é objeto de estudos para nós, de investigação, e ocupa as pautas das nossas formações e dos encontros. Alguns adeptos dele, como Leontiev, Elkonin e Luria, que são autores fantásticos para a gente entender esse desenvolvimento humano na perspectiva histórico-cultural, trazem contribuições para que a gente, por exemplo, entenda hoje que as crianças em diferentes períodos do seu desenvolvimento têm o que o Elkonin chama de atividades guia. Isso daí eu penso que é importante porque elas definem, mostram para nós que tipo de relação que a gente precisa estabelecer com as crianças em cada período do seu desenvolvimento. E sinteticamente, eles dizem, esses autores, especialmente o Elkonin, que o primeiro ano de vida da criança é marcado pela comunicação emocional. Uma dependência total desse adulto, que quanto mais ele estimula, transmite segurança, oferece acolhimento para essa criança, mais potencialmente ela poderá se desenvolver. A etapa seguinte, ou atividade guia seguinte, das crianças, portanto, de 1 ano até por volta de 3 anos, é o que eles denominam como objetal manipulatória, ou seja, é a fase que as crianças percebem, significam o mundo, experimentando, explorando diversas materialidades. Então é o período que muitos materiais, e o pessoal da educação sabe do valor dos materiais não estruturados, sobretudo, vão precisar fazer parte dessa cotidianidade das crianças. É aquele exemplo simples, gente. A criança pequena, se você dá um objeto, um brinquedo industrializável para ela, ela vai se encantar, explorar as possibilidades, talvez entender que tem 3 botões, estou dando um exemplo aleatório, um que acende luzes, o outro quando aperta faz a música, canta, e o terceiro quando aperta o brinquedo se movimenta. Quando ela não tem mais nada o que fazer, ela coloca de lado, ou quando é muito pequenininha, ela explora as várias possibilidades e leva a boca. Agora coloca uma criança na frente de um armário numa cozinha e abre aquelas portas, para eles se depararem com aquele monte de panela, tapuér, tampa, para tudo quanto é materialidade. Ali a criança se encontra. Esses materiais, na verdade, são potencializadores do desenvolvimento humano. Não estou descaracterizando e nem dizendo que os materiais industrializáveis não cumprem o seu papel. O que eu estou dizendo é que eles são limitadores. E eu afirmo isso porque um exemplo só que eu citaria para tentar justificar, não necessariamente convencê-los, mas para justificar de que eles são limitadores, os brinquedos industrializáveis, eles já têm regra. Eles já têm regra. Se der um caminhão na mão de uma criança, ela vai esfregar no chão, na parede, vai experimentar de diversas formas, inclusive quando ela se cansa de fazer aquilo que o objeto em si diz que é possível fazer, ela tenta experimentar de outra forma. Por exemplo, tentar arrancar os pneus, que quando a gente olha, talvez interpretemos como uma criança mal educada, que tudo que pega ela vai quebrar. Quando na verdade ela está tentando experimentar esses objetos de outras formas. Ela pode, com material não estruturado, quando se pensa, por exemplo, numa caixa de papelão, ela entrar nessa caixa de papelão para fazer de conta que ele é um berço, ou sentar nessa caixa de papelão para fazer de conta que é um carrinho, ou colocar essa caixa de papelão de pé, escalar com os dedos ou com alguns brinquedos que estejam ali disponíveis, fazendo de conta que essa caixa é um prédio, ou até mesmo se cobrir com ela, e ainda convidando os colegas para poder brincar de cabana. As possibilidades que esses objetos oferecem são várias e potencializam o desenvolvimento humano. Em quais aspectos? Imaginação, criatividade, a constituição da memória, porque memória é aprendida, a formação da inteligência, porque inteligência é aprendida, não é inata. Nós temos e carregamos fatores genéticos, mas eles não são decisivos para essa nossa condição. Eles contribuem, mas sozinhos eles não dão conta da nossa condição. É isso que eu estou afirmando aqui, né? Que é um viés, é uma perspectiva que eu acredito. E nós temos a terceira fase, que é a fase dos jogos dos papéis sociais.
os brinquedos, as brincadeiras do faz de conta. Então é a criança que ela não vai mais explorar um copo, por exemplo, para fazer de conta, porque a primeira forma de aprendizagem dela é pela imitação, e ela entendeu a função social desse copo. Quando ela está brincando com um copo plástico lá no tanque de areia, lá na nossa casa, no quintal ou dentro de casa, ela faz como o adulto, mesmo que não tenha nada dentro de uma garrafa, tentando encher, fazendo de conta ali que está enchendo esse copo. Mas nessa fase, principalmente das funções simbólicas da consciência, esse copo assume outros papéis. É quando ela coloca, por exemplo, no ouvido para fazer de conta que é um telefone, ou coloca na cabeça para fazer de conta que é um chapéu. Não tem como não se encantar, como diz o Statioli, que é um autor italiano das infâncias, com esse período tão magnífico da formação humana, como é as infâncias. Não seria nem a infância, que hoje a gente reconhece que elas são diversas. Então é por esse terreno que a gente percorre, entendendo que, para que a gente potencialize a nossa condição, eu entendo que precisa fazer o que a Carla Rinaldi, que é uma autora muito potente dessa visão de que nós precisamos desenvolver uma escuta com relação ao que as crianças dizem, expressam, manifestam, para além da condição do audível. É uma escuta que se dá, na verdade, com o corpo todo. É um corpo que acolhe, é um corpo que olha para essa criança e ela se sente, na verdade, segura quando ela chega num ambiente e a gente conversa com ela.